Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Marcos. Marcos, capítulo 1, do 35 ao 45. Do 35 ao 45. Amém? Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 45. Podemos ler? Amém? Hoje que o celular é mais fácil, né? Na minha época não tinha, né? A gente aqui não conhecia a Bíblia muito, ficava horas e horas tentando achar o texto lá no Velho Testamento. Hoje é mais tranquilo. Vamos ler o texto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: "Todos te procuram." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, pode me purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus despediu com uma severa advertência: "Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote. Ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho." E ele saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém, irmão? Pode se sentar. Deixa eu arrumar meu cronômetro aqui, né? Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. E quando a gente está pensando sobre esses textos, quando eu olho para o texto e vou dar o título a ele, Jesus e sua missão, eu começo a pensar sobre quando nós somos agraciados com a paternidade. Às vezes você não é pai, mas você é filho. Mas quando nós somos agraciados com a paternidade, é nos dado uma missão. Quando essa criança nasce, irmãos, a gente tem um monte de pensamento. A gente organiza a nossa vida em volta dessa criança, né? E essa missão que é nos dada, ao longo da caminhada, a gente vai alicerçando a construção dessa família, dessa criança. Então, é uma missão dada que a gente sentimos medo, não é? Frustrações, tristezas, tudo isso na missão. E essa missão, a gente passa a caminhar nela, até chegar ao ponto que essa criança se torna um adulto e ela passa a decidir por si própria. Mas é uma caminhada de tristeza, alegria, investimento, né? Eu me lembro quando o Igor nasceu primeiro,
O Igor teve um problema, e aí a médica falou que ele tinha reumatismo no sangue. A Kênia ficou louca na vida. Ficou assim. E eu, tranquilo. Porque na minha cabeça, eu não vejo problema como tirar-me do centro. Eu tenho que usar aquela situação para resolver. Então eu foco na resolução. Então eu não foco na tristeza, eu não me tristeço. Eu quero focar para resolver aquele problema. A gente levamos ele no médico e não era só uma reação de um remédio que tinha causado aquilo. Mas por um momento, mãe, avós, ficaram todos preocupados. E na construção de uma missão, ou na caminhada de uma missão, a gente tem todas essas situações. Quando Marcos está escrevendo aos irmãos romanos, eles estão passando por dificuldades no sentido de perseguição. Para você entender o contexto que Marcos está escrevendo, você tem ali 64 a morte de Paulo, você tem 67 a morte de Pedro, e todos os dois morreram no mesmo dia, dia 29 de junho do mesmo dia. Aí você tem Nero, que governou de 54 até 68, e Nero foi aquele imperador que acusou os irmãos de colocar fogo em Roma. Então, ele colocou mais fogo no desejo de perseguir os cristãos. Então, essa era a realidade da cristandade que Marcos está escrevendo. Essa é a realidade. Então, quando Marcos começa a escrever sobre esse assunto, ele está dizendo, olha, aqui começam os primeiros passos de Jesus em rumo à cruz do Calvário. Essa é a missão de Jesus. Então, toda a pregação que você ouvir do Evangelho de Marcos, você vai perceber que Jesus está caminhando para a cruz. Quanto mais pregação passar, mais perto da cruz Jesus vai estar, para cumprir o seu propósito. Então, quando a gente começa esse texto, a gente começa Jesus falando, de madrugada, ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Parece que Marcos gosta muito do paradoxo. O que é um paradoxo? Aquilo que é contrário, sabe? Porque a referência de oração que o povo tinha é dos líderes. Aqueles que oravam nas sinagogas, se levantavam, faziam suas orações intermináveis. Aquelas pessoas que estavam nas esquinas, sabe, orando. Na realidade, ele estava se bajulando, né? Senhor, sou tão bom, servo do Senhor. As orações dos líderes é assim. Então, a referência que o povo tinha de oração era essa. Jesus não. Jesus sai pela madrugada e vai orar em um lugar secreto. Mais à frente, ele vai ensinar essa oração. Entra para o seu quarto, em secreto, que seu Deus secreto te ouvirá e te recompensará. Então, quando a gente está falando de oração, no contexto nosso, irmãos, quantas pessoas elas são elogiadas porque oram no monte? A gente está sempre à procura daquelas pessoas que oram. Oram por mim. Aquele crente de 6 horas, vocês oram por mim? Estou passando por dificuldade 6 horas. Então, quando a gente está olhando para essas pessoas, o Jesus já disse que ele já recebeu a recompensa dele. No secreto, não. A oração tem tanta importância, irmãos, que Lutero vai dizer que ele tinha muito trabalho para fazer, mas muito trabalho. Mas antes de começar o trabalho, ele tinha que orar, para que ele cumprisse todas as tarefas daquele dia. Então Jesus está fazendo a mesma coisa. As 24 primeiras horas de Jesus foi muito trabalhosa. Jesus trabalhou muito, pregou, expulsou demônio, né? E aqui ele descansa, na madrugada ele sai para orar. As pessoas definem, essa madrugada seria de 3 a 6 da manhã, porque estava escuro ainda, né? Então Jesus sai para orar. Então ele vai começar a nos mostrar como deve ser o nosso procedimento a partir dele. E Marcos faz esse paradoxo para a gente esquecer aquele modelo, né? E aí, quando a gente vai aplicar
esse pensamento para os dias de hoje, o que é um paradoxo para a nossa vida hoje? É fazer o contrário que a multidão está fazendo, não é? Por exemplo, nós vamos ter marcha para Jesus. Qual é o nosso paradoxo? Continuar pregando o Evangelho. Porque a gente não quer ser visto como uma poderosa igreja de Nova Serrana. A gente quer ser ouvido e visto porque somos filhos e irmãos em Cristo. Nós somos parte da igreja de Jesus que estamos pregando o Evangelho. Então a gente faz esse paradoxo. Enquanto as pessoas estão indo, a gente está voltando. Entende? Porque é importante que esse paradoxo, ele faz você compreender a situação que está no dia a dia. É muito legal quando a gente que é pai há mais tempo, a gente vê pais novos sofrendo ali. Às vezes eu vejo o João ali com o Joãozinho, eu falo, não, o próximo ele não vai sofrer, o próximo ele vai estar tranquilo, né? Por causa da experiência mesmo, né? A família, a mãe, quando vê a gente tomando decisão, né? Tomando decisão, ele não deveria ter tomado decisão dessa forma, por causa da maturidade dela, tá? Então, quando a gente está olhando esse paradoxo de sociedade, de cristandade, a gente tem que sempre levar em consideração isso. Olha, se o mundo está apontando para lá, a Bíblia está apontando para cá. É simples assim, irmãos. Por exemplo, se a gente daqui a um tempo, a gente está desenvolvendo o Evangelho de Marcos, aí chega em janeiro aos irmãos, e aí, pastor, vai fazer um janeiro profético, não? Vai fazer um janeiro profético, não? 12 anos, 12 meses de bênção para a nossa vida, 12 dias e em 12 meses de bênção? Não, a gente vai continuar expondo os próximos livros. Então são paradoxos que o Marcos vai colocando para você ter referencial que você está no caminho certo. Quando a multidão está caminhando para um lado, você está caminhando para o outro. Então Jesus está mostrando a importância do começo das tarefas. Ela começa com a oração. Então o nosso dia é o começo da oração. Por quê? Para que nós cumpramos todas as tarefas que o Evangelho nos propõe. Watson, mas eu trabalho. É isso mesmo. É no trabalho que você desenvolve paciência, né? É no trabalho que você desenvolve, você se alegra quando você recebe, né? É uma alegria quando chega dia 5, dia 20, né, irmãos? O coração até transborda. Um dia, 2 dias depois, a tristeza volta, né? 2 dias depois, a tristeza volta. Mas é normal, é parte da vida, né? É parte da natureza humana. Mas quando a gente está, é no trabalho que a gente desenvolve amizade. Então, assim, é no trabalho que a gente aconselha. Então, o trabalho é o meio pelo qual a gente tem de viver o Evangelho. Às vezes a gente passa mais tempo com um amigo do trabalho do que com os irmãos aqui. Eu tenho mais relação com as pessoas que trabalham comigo do que com os irmãos no dia a dia. Muitas vezes a gente se vê no domingo, nos estudos, mas no dia a dia eu tenho muito mais acesso a essas pessoas. Então, nós desenvolvemos a nossa missão também no trabalho, na família, na sociedade. Então, todo o começo de trabalho, a gente vai trabalhar primeiro a oração. Se dedicar, porque a obra tem um dono, irmãos. Então, é Ele que dá a direção. Através da palavra dele, Ele vai nos direcionando que tomada de decisão nós tomamos. E aqui, quando a gente fala desse modelo de oração, não é uma oração pública, a oração no culto, ela faz parte do culto. Mas a oração particular, ela deve ser feita em particular, né? Ela deve ser trabalhada como disciplina mesmo, como disciplina, levantar todos os dias. Às vezes a gente tem alguns modelos, né? Tem gente que ora de joelho, tem gente que ora em pé, no seu quarto. Eu, como um bom baiano, você sabe como que eu oro, né? Nem preciso nem falar. Só fecha o olho, Senhor, obrigado, né? E aí, irmãos, quando a gente fala desse modelo de oração, a gente precisa orar, a gente precisa se conectar a Deus, a gente precisa estar sempre atento às orações. A oração é o meio pelo qual nos alimenta, para a gente entender a palavra,
para a gente compreender os acontecimentos do dia a dia que está acontecendo. Por exemplo, às vezes você está num lugar que a dificuldade está acontecendo alguma coisa, você tem que trazer uma palavra, você tem que ter discernimento, você tem que trazer paz ao lugar, você tem que trazer clareza ao lugar, sabe? Porque às vezes o lugar está tão pesado, você precisa trazer paz. Calma aí. Eu me lembro dessa rua aqui, era uma rua mais complicada, né? Aí 2 motoqueiros bateram. Tum. Aí o povo, você está errado, você está errado. Eu sei que está errado. Gente, vocês machucaram? Não, isso aí que aconteceu, você resolve fácil. Quero saber se vocês estão bem. Não, eu estou bem. Apaziguou. Aí eu fui no mar com os 2 lá trocando ideia. Então, o papel nosso é trazer paz ao lugar. Porque a paz que excede todo entendimento está dentro de nós. Então a gente precisa trazer paz ao lugar. Amém? Então é importante todo começo de trabalho dedicar a oração, disciplina, né? Para que torne natural a sua vida de oração, né? É muito importante. Eu me lembro que um dia uma irmã chegou perto de mim e falou assim: Adson, eu não consigo orar 1 hora. Eu falei: não, irmã. Aí eu expliquei para ela, dei os tópicos para ela, família, filhos, tal, para que ela orasse 10 minutos por cada requisito, né? Filho, marido. E ela passou a orar 1 hora com mais facilidade, porque ela começou a dar orientação à sua oração. Então é muito importante a gente orar para que Deus nos oriente com clareza. Amém, irmãos? Então, esse paradoxo deve fazer parte da nossa vida. Sempre lembra, quando a multidão está caminhando para um lado, vocês têm que ir para outro. Porque a Bíblia está apontando para outro. Porque a Bíblia está te jogando para outro lugar, não para aquele lugar. Onde tem muito movimento. Por exemplo, às vezes eu sou obrigado a ir em show gospel. Você vai me ver lá atrás, brincando com o Iago, ou com a outra criança. Lá atrás, eu não consigo ficar na frente. Porque eu sou obrigado aí, né? Sou obrigado. Sou obrigado aí. Então, irmãos, são situações que são muito importantes. Esse paradoxo faz parte da nossa vida cristã, de olhar para tudo que é contrário à palavra de Deus. Aquilo que é contrário à palavra de Deus vai ter multidão indo atrás. Se a gente colocar aqui Semana da Bênção, esse negócio vai encher de gente, porque as pessoas anseiam por isso. Amém? Então, irmãos, vamos continuar o texto. Diz assim: Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Você lembra a fala do pastor aqui no começo? Que a nossa gravação não é para ter like, não é para a igreja Esperança ser conhecido, bombar no stream. Não. Aqui Jesus está da mesma postura. Parece que é a continuação da tentação, né? Todos te procuram, Jesus. Isso é famoso entre nós. Porque o povo, ele quer um anticristo. E Jesus não é o anticristo, ele é o Cristo. Ele é o verdadeiro. Mas as pessoas clamam por um anticristo. E aqui, ter esse referencial de líder, aquele que cura, aquele que os demônios submetem a ele, né? Aquele que as doenças mais que não haviam, por exemplo, sinais de cura para aquela época, né? E Jesus traz essa abordagem de voltar ao ser humano à sua naturalidade, né? De fazer ele tornar normal como anteriormente. E aí, os companheiros de Jesus dizem: todos te procuram. Se fosse nós, meus irmãos, a gente estava alegre demais. Se aumentou seus seguidores na rede social. Estava muito feliz, a gente estava dando testemunho. Não, irmãos, Deus abençoou demais. Agora eu tinha 3 seguidores, agora eu tenho 10. Estou famoso, né? Então Jesus não tinha essa intenção, ele tinha foco na missão. Lembra que eu falei? Na criação, o foco é a missão de cuidar da criança. Sua vida gira em torno da criança, até a sua vida financeira.
né? Você observa que quem tem criança, vai no supermercado, tem mais coisas de criança do que para casa. É biscoito, né? Aquelas coisas todas. Então, assim, a vida do casal começa a ser construída a partir para educar a criança. Então, a missão de Jesus, ele não tem a intenção de ceder à multidão. Ele tem a intenção de cumprir os seus passos em uma cruz. Para que ele veio para isso. Para que tudo aquilo que da missão fosse cumprido. Então, quando todos falam assim, todos estão te procurando, parece que Jesus muda de assunto. E Jesus fala assim, e respondeu, vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então a missão de Jesus é essa. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Qual é a missão da igreja? Expor o texto. Eu posso aqui, a gente tem muito essa ociosidade de estar em algum cargo da igreja, sabe, de se sentir presente na igreja. Eu me lembro quando me converti, eu ficava assim, onde eu vou me encaixar nessa igreja? Aí o pessoal fala assim, louvor é ótimo para você. Como eu canto mal, gente, sou ruim para cantar. Não, mas você pode tocar. Irmãos, eu passei quase 2 anos estudando saxofone, comprei um saxofone. E aí, o cara que o professor que me ensinava, ele descobriu que eu era surdo. Eu tenho 70% da minha audição perdida. Então eu não escuto. Como que música é isso? Né? Que não escuta a música. Então a gente está tendo essa ociosidade de sentir. Aí a igreja, para responder essa ociosidade desses irmãos, começa a inventar ministério. Né? Aí tem os irmãos, né, da dança. É lindo demais. Como é lindo ver os irmãos dançando aqui. Faz parte do culto? Não. Aí vamos fazer o balé da igreja. Irmãos, o culto ele tem uma ordem, uma característica. A gente não pode desfigurar ele. A gente não pode desfigurar ele, colocar um monte de ministério. É muito legal a gente ver na televisão, né? Tem aquele tanto de evento, apresentação. Na hora que o pregador vai pregar, ele tem 5 segundos. Amém, acabou. Glória a Deus, fechou. E aí, quando a gente está pensando nesse ociosidade de ser visto, a gente está contrário à palavra de Deus. É o que João Batista diz, que ele cresça e eu diminua. E é assim que deve ser a nossa vida. Então, qual é a nossa missão? Pregação do Evangelho, mas também viver o Evangelho. Não só pregar, né? Muitas pessoas pregam o Evangelho, mas tem uma dificuldade de viver. Né? Jesus está ensinando e apresentando quem Ele é. Sabe? Ele é o Cristo, aquele que é da Trindade, aquele que representa a Trindade também. Então, irmãos, quando as pessoas perguntam, todos estão te procurando, Jesus muda de assunto. Isso é muito legal, eu faço muito isso, sabe, irmãos? Eu mudo de assunto muito fácil. Às vezes a pessoa me pergunta e eu pulo para outro assunto. Por quê? Não é interessante responder aquilo naquele momento. A gente tem uma missão. Então, se a gente ficar parando para olhar os regozijos do nosso coração, a gente se perde. Eu me lembro quando eu fazia parte de uma igreja, e o pessoal falava, você é bom demais. Eu falei, gente, sou preto, feio. Eu sou bom, não sou bonito, né? E aí a gente ficava assim, nossa, é muito bom, você é melhor. Eu falei, gente, aí eu li um livro que falava dessa humildade, você precisa ser humilde. Porque você imagina só, um cara que foi criado sozinho a vida inteira, tudo para ele, a tendência é ser orgulhoso mesmo, na vida, né? Então, quando Jesus aponta nesse sentido, Jesus está dizendo, ó, eu não vim para isso, eu não vim para
para ser famoso. Eu não vim para ser reconhecido dessa forma. Vai vir outro, que é o anticristo. Ele vai ser famoso, ele vai resolver os seus BO, mas aqui eu vou cumprir a minha missão. Esse BO é outro Cristo, que diz que parece comigo, mas não tem nada a ver comigo, mas ele vai aparecer. Aí vocês vão seguir ele. Mas a minha missão aqui é caminho à cruz. E aí ele começa a pregar nos lugares vizinhos, nos povoados. Por quê, irmãos? Se a gente for olhar a época, nesse povoado, não tinha muros, igual nós temos hoje. Até nós, hoje nós somos muito perto, as casas são muito perto um do outro, na realidade de Nova Serrana, né? Em outros lugares as casas são distantes, né? Mas Nova Serrana as casas são muito perto um do outro. É fácil de você ouvir uma pessoa orando, brigando do lado, né? Porque as casas são muito perto. E havia uma realidade ali também, sabe? As pessoas estavam, as aldeias eram muito perto. Então, Jesus tinha acesso a esses lugares, nas sinagogas, para pregar, porque era aberto, não tinha muros, né? Não era que as cidades cheias de muros. Então, quando ele diz que ele vai cumprir o que ele veio fazer, então ele começa a pregar o evangelho ali nas sinagogas, expulsando demônios. E aí, irmãos, quando no decorrer, ele tem um encontro com o leproso. O leproso se aproximou dele e suplicou de joelho: se quiseres, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Irmãos, a lepra, naquele momento, era uma doença terrível. Terrível. Quem é dos anos 80 sabe. A AIDS, para a época, era terrível. Quem era aidético, as pessoas queriam distância. Nem queria nem tomar no copo que aquela pessoa tomava. E a lepra, hoje nos dias de hoje, o que é terrível é o câncer, não é? Câncer, você vê uma pessoa com a cabeça pelada, né? Está com câncer. Então você come, o câncer é terrível. E a lepra, para aquela época, era terrível. Por quê? Porque aquela população ali entendia que ali era uma punição de Deus, como um pecado que aquela pessoa cometeu e ela foi punida por Deus. E você tem essas referências na Bíblia. Você tem Miriam, né? Está em Números 12, 6:12. Você tem Geazim, aquele que Naamã foi curado da lepra. E aí Naamã queria dar um presente para Elias não aceitou. E Geazim, com um olho desse tamanho, foi atrás e falou: meu mestre não entende muito dessas coisas não, ele não sabe as finanças da igreja não, então ajuda nós aí. E aí Naamã foi e deu aquilo que ia dar para Elias. E aí a lepra de Naamã passou para Geazim. Aí você tem um rei, não me lembro, você tem um rei que também ficou leproso. Então, na mente daqueles irmãos, na mente daquele povo, a lepra era uma punição de Deus. Então, o olhar para aquele povo era um olhar de desprezo, de alguém que está sendo punido por Deus. Entende? Então, quando aquele leproso tem um encontro com Jesus, Jesus faz, repara de novo, Marcos faz o paradoxo de novo. O que o Marcos faz? A gente não podia tocar no leproso. Jesus toca no leproso. O leproso não podia chegar perto das pessoas. Eles deveriam avisar: sou leproso, sou leproso. E aí ele avisava que ali tinha um leproso, para que as pessoas afastassem. Por quê, irmãos? A lei, ela não protegia o leproso, ela protegia a comunidade. Então a lei não foi feita para proteger o leproso, era para distanciar o leproso da comunidade. A gente sempre usa essa metáfora, né? Você tirar uma fruta podre para que as outras não apodreçam. Então eles entendiam sim, o leproso tinha que ficar distante da comunidade. Então quando essa posição passa a ser vista, Jesus tem um encontro com esse leproso. Irmãos, imagine só
se esse leproso não reconhece Jesus, se fosse um falso Messias, aquele leproso ia ser morto, porque não poderia. Mas não, Jesus, ele percebeu, ou ele ouviu. Eu acho que o espírito dele testificou que aquele homem era Jesus. Então ele tomou de toda a coragem e foi até Jesus, que não podia. A lei não permitia que ele fosse. Havia uma regra. Se você ler Levítico 13, Levítico 14, ali tem um protocolo para leproso, só para leproso. Só para leproso. Como que ele devia? Era um processo longo, irmãos. A pessoa apareceu com a mancha, já tinha que ir para o sacerdote, ele ficava 7 dias fora do arraial, aí o sacerdote ia lá, se tivesse aumentado as manchas, ele ficava mais 7 dias, ele era considerado impuro. Então isso era muito, muito vergonhoso para a época, sabe? Mas esse leproso teve a coragem de ir até Jesus, e Jesus toca nele. Está vendo que o Marcos fala do paradoxo de novo? Não podia tocar, Jesus tocou. Aquilo que não pode, Jesus é. Porque a lei tinha essa característica de proteger a comunidade. Mas em Jesus não. Em Jesus, o Evangelho protege a comunidade e insere o pecador dentro dela. Eu estava conversando com o Samuel ali atrás e a gente fala, tem pecados que são muito visíveis, não são? Você vê uma pessoa com 300 quilos, você percebe que ela exagerou no excesso de comida. Se você vê uma pessoa calambiando por lá e para cá, você percebe que ela exagerou na bebida. Se você vê uma pessoa muito magra, pisteada, com o olho vidrado, você sabe que ela... Mas o orgulhoso você não percebe, né? Você percebe na convivência, né? Então, assim, tem pecados que são muito visíveis, outros não. Outros são muito... Esse rapaz aqui, a lepra dele era visível, a de Naamã não. Só quem estava dentro da casa dele que via. O povo não sabia que Naamã era leproso. Aqui é muito claro. Então, quando esse leproso tem esse encontro com Jesus, ele é tocado. E a compaixão, algumas traduções mais antigas não vai dizer que Jesus teve compaixão. Diz que Jesus irou com a situação dele. Irou com a intervenção de Satanás sobre a vida daquela pessoa. Ele vai falar desse jeito. É como, até lembro de um cidadão que eu li, ele disse, você tem que irar contra Deus. Você te prometeu e tem que cumprir. É como você pegar Deus para o colarinho, trazer aqui e falar, você vai cumprir. E Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. Então, esse encontro de Jesus com o leproso, dele confessar humildemente, o encontro da humildade com a compaixão de Jesus, surgiu o resultado desse irmão, desse rapaz ser reintegrado à comunidade. Ele é reintegrado à comunidade. Hoje a lepra tem cura, né? Não é uma doença tão difícil de tratar, mas naquela época era muito difícil de tratar, porque a pessoa ficava desfigurada, irmãos. Os lábios da boca caíam, as orelhas ficavam inchadas, então as pessoas ficavam horrivelmente feias. E fora que eles tinham que usar trapos, então fedia. Então, ele tinha que conviver, o ambiente que ele convivia era aquele ambiente. Então, a vida daquele leproso, ela foi mudada com o encontro com Jesus. Então, é sempre muito importante que parece que é diferente de nós, não é. Quando a gente foi encontrado por Jesus, a gente estava da mesma forma. Nos nossos orgulhos, nos nossos vícios, nos nossos pensamentos. A gente se encontrava da mesma coisa. Mas Jesus teve compaixão de nós. E nos resgatou. E nos inseriu no corpo dele. E passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ser filhos de Deus através de Jesus. Então, quando a gente está pensando no sofrimento desse rapaz, na maneira como ele chega até Jesus, na maneira como Jesus responde a ele, eu me vejo muito nisso, sabe?
porque muitas vezes eu estava ansioso com a vida, com o futuro, e eu não via saída. Eu me lembro que no ano de 1998, era Natal, não era Carnaval, Nova Serrana, e eu estava sozinho em casa, meus pais tinham viajado, eu estava sozinho em casa, e aí eu comecei a ler a Bíblia, peguei a Bíblia católica e comecei a via sacra. Eu me lembro que eu saía à meia-noite na rua, não tinha ninguém, não via amigo, nada. E aí no dia eu fui procurar os meus amigos, né? Onde vocês estavam? Não achei você. Não, cara, nós estávamos na igreja, passamos o carnaval, no retiro espiritual. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E um vazio, uma tristeza. E aí o Evangelho me encontra. Eu me lembro que quando eu ouvi a pregação, a impressão que dava é que alguém tinha contado sobre a minha vida para aquele pregador. Eu falava assim, como que sabe disso? Só eu sei disso. E aí eu tive a coragem, naquela época, coragem, né, de levantar e ir lá aceitar Jesus. Mas na realidade eu contrário, ele que nos aceita, né? Mas eu tive essa coragem. E dali em diante minha vida mudou. Cometi erros e acertos? Cometi. Eu estou em desenvolvimento? Estou. Até os 100 anos Deus está me tolerando aqui. Então eu estou sempre aprendendo, desenvolvendo. Então esse leproso, ele é muito bom, irmãos, ser inserido na comunidade. Porque você tem um lugar de aconchego, que você pode comunicar suas dores, você pode expressar suas alegrias, né? Trazer uma boa notícia, né? Que você mudou de emprego, que seus negócios estão indo bem, que sua vida de paz está indo de vento e popa, mesmo com as dificuldades, você continua tendo paz. Sua vida está fácil? Não, mas eu tenho paz em Cristo. Eu consigo, me desenvolver, mesmo com as... É isso que o Marcos está querendo falar para os irmãos. Irmãos, de Roma, eu sei que vocês estão sofrendo muito, mas em meio a essa perseguição, você vai ter milagres, vocês vão ter orações respondidas. A sua missão, você não vai perder a sua missão. Então, quando a gente está olhando para Marcos escrevendo para os irmãos, a gente está enxergando isso. Porque eles estão prontos para ser mortos, irmãos. A qualquer momento eles vão ser mortos, eles vão ser perseguidos. Mas em meio a essa perseguição, você vê graça de Deus o tempo todo. Graça de Deus o tempo todo. Para nós aqui, no contexto do Brasil, a gente não sofre isso literalmente, sabe? A gente sofre isso em pequenas doses, sabe? De crítica, de novelas, de insights no Instagram, alguma coisa assim. Mas você imagina só, você no Oriente Médio. Se você declarar que cristão, você é morto mesmo. Você é inimigo da religião. Lá você é morto. E lá, irmãos, está acontecendo um movimento que Jesus está aparecendo para as pessoas. Eles estão sonhando com Jesus. Então, eles estão procurando quem é esse Jesus. Então, Jesus se apresenta ao longo do tempo. Então, quando a gente está olhando aqui esse leproso, é sempre bom chegar diante de Jesus com humildade. Saber que Ele é o dono de tudo. Saber que Ele é soberano, tem autoridade sobre tudo. Nós não temos nada. Tudo que nós temos, Ele que nos deu. A pessoa que nós devemos glorificar é Jesus. Então, esse leproso faz isso. E Jesus prontamente atende. Jesus se atende, né? Eu quero que você livre. O leproso não tinha nem fé nele, tinha fé em Jesus, né? Jesus o curou. E aí, quando mais à frente, no versículo 43, diz assim: em seguida, Jesus despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou.
e para sirva de testemunho. Aqui, irmãos, isso que é muito importante, ele está voltando para que o leproso fizesse todo o protocolo que é exigido pela lei. Mas aí, olha o que ele faz. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Jesus deu um conselho para aquele rapaz. E esse conselho ele é muito importante, irmãos, porque acontece muito isso com a gente. Vá e não conte para ninguém. Porque tinha um significado para contar. Porque Jesus tivesse acesso aos lugares, não se povoasse. Você pega um povo que não tem a mentalidade cristã e diz assim, tombou uma carreta de picanha lá na BR. Meu amigo, vai gente demais, todo lugar, procurar essa picanha. E aí, então Jesus dá esse conselho a esse rapaz, fala, olha, você foi curado, siga o procedimento correto, porém, não conte a ninguém. Irmãos, a gente tem várias histórias bíblicas de pessoas que tentaram ajudar Deus, não obedecendo. Você tem Davi. Davi queria trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. O que ele faz? Ele coloca a Arca da Aliança numa carroça nova, com os bois novos. Aí ele todo feliz, dançando. O boi tropeça. O Uzá, que tinha intimidade, fazia parte do cotidiano dele da arca, encosta na arca e morre na hora. Aí Davi, o que nós fizemos de errado? Aí a arca fica em um determinado lugar por um tempo e Davi vai estudar o que aconteceu de errado. A arca ela foi feita para ser levada sobre o ombro do sacerdote. Tinha argola para ser levado sobre o ombro do sacerdote. Davi quis inovar uma coisa que era para ser feita daquela maneira. Irmãos, em engenharia, 1 milímetro dá errado. Tem que ser perfeito. A engrenagem tem que funcionar perfeito. Se tiver um desalinhamento, a máquina não funciona. A engenharia ela trabalha com precisão. E obedecer a Cristo é obedecer com precisão. O que ele diz? É isso? Então é isso que nós vamos fazer. Ah, não, mas tem uma novidade. Não, é isso que nós vamos fazer. Não, mas tem uma novidade. Não, é isso que nós vamos fazer. Ah, não, tem uma novidade. É isso. Por quê? Porque assim é a obediência. E Jesus deixou claro para aquele rapaz, não faz isso. E a gente tem costume de fazer isso. Você vê a história da igreja é assim. Né? Você vê a história de Carlos Finney, fez a mesma coisa, que é os bancos dos ociosos. Né? Essa invenção de aceitar Jesus é de Carlos Finney. Vem para cá, irmãos. E aí a gente quer produzir com essas coisas aquilo que só o novo nascimento produz. A gente quer produzir isso artificialmente. E não dá, irmãos. Não dá para produzir isso artificialmente. E só é produzido no novo nascimento. Se você não nascer de novo, não vai produzir isso. Você não vai produzir compaixão, paz, alegria. Não vai produzir. Você pode ter uma aparência disso, mas você não vai ter. Então, você tem também a história de Saul. Saul ficou ansioso demais, Samuel demorava. E Saul decidiu fazer o sacrifício. Ele fez o sacrifício. Deus desaprovou ele. O sacrifício era para feito pelo sacerdote Samuel que deveria fazer o sacrifício. Então, irmãos, quando a gente olha a ótica da igreja, a gente tem que ser cirúrgico no sentido de obediência, aquilo que a Bíblia ensina. A gente não deve impor ao culto coisas que o culto não pede. Entende? A gente não pode impor à nossa vida cristã o que a nossa vida cristã não pede. A gente não pode impor à nossa conduta aquilo que a Bíblia não impõe.
Entende? Então isso é muito importante quando no olhar do texto. Esse rapaz impediu, no sentido, não de impediu a missão de Jesus, mas ele desobedeceu, e por isso Jesus não podia entrar na cidade livremente, porque Jesus passou a ser conhecido. E ter uma pessoa que resolve o nosso problema o tempo todo é muito bom, irmãos. A gente entra numa área de conforto, sabe? Na zona de conforto, de não nos desenvolver. Então, quando a gente está pensando sobre esse assunto, eu quero definir aqui 4 conselhos. Antes de começar qualquer coisa, qualquer projeto na sua vida que inclua a sua missão, ore antes. Dedique o seu tempo em oração, porque isso vai fazer muito bem para você. Vai fazer mais bem para você do que você imagina. Não vá onde a multidão está, porque a multidão está perdida. E você não é um perdido, você foi achado por Jesus. Então você tem lugar de fala. Amém? Você tem lugar. Em terceiro lugar, não faz aquilo que a Bíblia não te mandou. Se a Bíblia não trata isso na sua vida, na comunidade, não faça. Um anjo me falou, a Bíblia é muito clara, se descer um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja esse, seja anátema. É assim que a Bíblia trata. Então, assim, corrija as pessoas com amor. A gente tem a mania de usar o conhecimento que é adquirido para humilhar o outro. Isso não é de Deus. Isso é de outro cara que não é de Deus. Então, o seu conhecimento, a sua estrutura que você vai conquistando, vai ganhando ao longo da vida, é para abençoar aquele que não está vendo, aquele que está nas trevas, trazer luz, fazer as pessoas pensarem. Aquilo que é do cotidiano, a gente deixa passar, né? Aquilo que não fere a doutrina, a gente deixa passar. Mas aquilo que fere a doutrina, você tem que trazer orientação para quem está do seu lado. Amém? Então, consegui entregar nos meus 45 minutos, sem acréscimo. Irmãos, posso colocar de fé? Porque a gente se preocupa com o horário, né, irmãos? A gente tem horário definido, então é sempre importante tentar colocar a nossa pregação dentro de um horário sóbrio, né? Não ficar, senão não... Amém? Passa a palavra, pastor.